Um problema técnico aí. Agora está gravando. Bom, pessoal, seguinte. Bom, como algumas pessoas já repararam, a gente vai fazer um trabalho em grupo para a próxima entrega, tá? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é. Então, conforme eu tinha combinado com vocês na semana passada, hoje a gente vai começar a fazer a parte da interface gráfica do aplicativo lá da clínica veterinária. E essa parte é bem trabalhosa, não chega a ser difícil, mas ela é trabalhosa, tá? Primeira coisa, vamos dar uma olhada de novo nos requisitos do sistema, só para relembrar o que é que o sistema tem que fazer certinho, tá? E aí eu vou apresentar para vocês como que eu montei a minha interface no outro sistema que eu já tinha desenvolvido antes, né? E aí a gente vai ver algumas coisas específicas da implementação. Eu vou mostrar para vocês meio passo a passo para que vocês consigam fazer aí no de vocês. E a entrega vai ser o seguinte: como fazer essa parte de interface é meio chato de fazer e ajuda a ter alguém para discutir e tal, né? Então vocês vão fazer em grupo para poder ter com quem discutir, achar as melhores soluções e tal. Cada um vai implementar o seu, mas em cima de uma discussão em comum, assim, tá? Então, vamos usar a seguinte estratégia para fazer a entrada de dados, vamos apresentar do seguinte jeito e elaborar a interface gráfica em grupo, tá certo? Mas aí na implementação cada um faz a sua e o grupo só entrega um único relatório com como que a interface ficou, né, no final. E eu já vou explicar certinho como isso vai ser feito. Deixa eu compartilhar aqui. Tá. E além disso, essa entrega vai ser daqui a 2 semanas. Tá? Então vocês vão ter 2 semanas para fazer essa elaboração. Semana que vem a gente não vai ter esse encontro síncrono, tá? Vocês vão ficar liberados para poder trabalhar na interface. Então se reunir e tal. Já tem entrega. Então vocês vão se reunir para fazer e tal. Semana que vem, então, não tem esse encontro síncrono. Vocês podem me mandar dúvida por e-mail e tal, mas eu não vou estar online para a gente fazer a aula, tá? Então, eu já fiz a escolha dos grupos e mandei para vocês por e-mail. Eu sorteei já. Tá? Então, eu sorteei os grupos com 3 ou 4 pessoas. Tá? Então, se por acaso uma das pessoas já não está mais na disciplina, não tem problema. Tá? Faz com 3 só. Se for um grupo de 4 pessoas e uma não está mais na disciplina, faz com 3 só, não tem problema nenhum. Se for um grupo de 3 pessoas e uma não está mais na disciplina, faz de dupla, não tem problema nenhum. Tá? Agora, se por acaso você ficou sozinho, todos os outros saíram da disciplina e você sobrou sozinho, aí me avisa que eu te aloco em outro grupo. Tá bom? Beleza, então lá. O sistema da clínica veterinária eu mandei por e-mail. Dá uma conferida lá no e-mail de vocês que vai ter os grupos. Tá? Então, os clientes marcam consultas com a secretária, fornecendo suas informações pessoais e dos animais que pretendem tratar. Então, uma das funcionalidades aí é a de marcar consulta, né? A secretária precisa conseguir marcar uma consulta. A consulta vai estar envolvendo um animal que pertence a um cliente, vai ter data, hora, essas coisas, e vai ter o veterinário que vai atender aquela consulta. Isso já é tudo pré-agendado, né? Cada sessão de tratamento, então uma sessão equivale a uma consulta, cada sessão de tratamento, uma sessão equivale a uma consulta, o cliente deve informar os sintomas aparentes do animal. Então, a cada consulta, o cliente informa que sintomas o animal tem, os quais devem ser registrados. Então, o sistema tem que armazenar isso. Um tratamento pode ser encerrado em apenas uma consulta, quando se trata de algo simples, ou pode arrastar-se por muitas sessões, dependendo do diagnóstico do médico veterinário. Então, um tratamento pode ter várias sessões ali, várias consultas. Tá? Então, eu tenho que ter uma forma também de dizer que eu encerrei um tratamento, e aquele tratamento encerrou com X consultas que teve nele e tal. Então, tem que ter uma forma de
entrar com essas informações. Quando vocês forem bolar a interface de vocês, é bom dar uma lida novamente nisso daqui, tá? Durante uma consulta, o veterinário pode marcar exames para o animal. Então, para marcar exames é durante a consulta, a serem trazidos na sessão seguinte. Então, isso fica agendado, fica cadastrado ali como uma parte daquela consulta que foi solicitado exames. O pedido dos exames e seus resultados devem ser registrados no histórico de tratamento do animal. Após cada sessão, o histórico da consulta deve ser atualizado. É responsabilidade do secretário manter atualizados os cadastros de clientes, animais, médicos e espécies. Então, ó, tem cadastro de todas essas coisas. E aí teve esse diagrama de casos de uso aqui, que é para implementar. Então, a secretária tem acesso a todas as manutenções de cadastro, né? Espécie, animal, cliente, veterinário. E ao caso de uso de marcar consulta. O veterinário realiza a consulta, que pode ou não marcar exames. Tá? Então, basicamente é isso que a gente tem que implementar. Beleza? Então, vou mostrar para vocês como que ficou a minha versão. Então, vou mostrar ela rodando primeiro, tá? Executando. Bom, então essa é a minha versão. O que ela tem? Ela tem uma área aqui em cima, que se vocês der para perceber aí, ela está num cinzinha de cor diferente, assim. Que aqui eu não posso editar, eu não consigo entrar com informações aqui, tá? Está bloqueada para eu editar. Isso aqui é só para mostrar informação, eu não consigo entrar com informação. Então, é só para indicar, na verdade, o animal selecionado, ou seja, quem é o cliente e dono do animal, né? Qual que é o animal, qual que é a espécie daquele animal e quais são as consultas recentes que esse animal tem. Uma listinha pequena aqui de consultas recentes, tá? E nessa parte de baixo, eu dividi a tela em 3 abas diferentes. Então, a primeira aba é para cuidar da parte de cadastro e seleção de cliente animal. A segunda aba é a parte de agendamento de consultas, seleção e cadastro dos veterinários. E a última parte é a questão do acompanhamento das consultas e acompanhamento dos tratamentos, tá? Então, assim, essa versão aqui tá legal, não tá muito complexa, tem problemas, tá? Não tá perfeita, não, tem problemas, dá para melhorar ainda bastante, na verdade, mas está funcionando, tá? Eu já achei uns bugzinhos aqui e tal, mas em princípio ela está funcionando, tá? E eu segui a seguinte estratégia. Como eu disse, essa parte de cima indica alguma seleção, tá? De qual é o animal que eu selecionei. Então, a partir dessa seleção do animal é que as outras coisas acontecem no sistema. E toda a parte de selecionar cliente e animal é feita nessa primeira aba. Tá? Então, aqui eu tenho uma areazinha para fazer busca. Né? Então, sei lá, vamos ver se tem Plínio aqui. Tem, tá vendo? Então, eu digito aqui, ele já filtra essa tabela aqui para trazer as informações. Tem o meu nome aqui, né, cadastrado como um cliente. Se eu apagar tudo, ele lista tudo de novo, né? Então, se eu coloco só o que eu quero, quanto mais específico eu colocar, mais filtrado ele vai aparecer, tá? E filtra por qualquer parte do nome. Pode ser Vilela também, traz o filtro. Tá? Isso aí é relativamente tranquilo. E aqui eu estou usando, se vocês se lembrarem, aquele lá no CRUD, né, o Retrieve by Similar Name, lá, com nome parecido e tal. Lembra que tinha aquele Retrieve? Então, na verdade, a minha interface aqui está, de alguma forma, pedindo essa informação para a camada model e está trazendo aqui o resultado e colocando nessa tabelinha aqui embaixo, certo? Depois a gente vai ver certinho como faz isso. Hoje a gente vai focar só na parte gráfica mesmo, e aí nas próximas aulas, né, depois que vocês fizerem a entrega dessa parte gráfica, a gente vai focar em fazer essa parte gráfica efetivamente funcionar, como que eu ligo ela
com as outras partes do código, né? No caso que a gente fez até agora, a camada model, e essa ligação é feita através da camada controller. Tá? Então, vamos lá de novo aqui, Plínio, né? Vou pegar aqui, não sei se eu tenho algum animal. Eu não tenho nenhum animal cadastrado, tá? Porque quando eu clico no meu nome aqui, se eu tivesse animal cadastrado, eles apareceriam aqui embaixo. Tá? Aqui, ó, o Supergirl aqui tem os animais já cadastrados. Então, quando eu clico no nome dela aqui, aparece os animais que ela tem. Tá? No meu caso, não tem nenhum. Tá? O que vocês estão escrevendo aí? Isso, Felipe. Nessa entrega é só o design da interface, tá? A ideia é fazer isso no NetBeans já, né? Mas o que vai ser entregue são só o print das telas mesmo, tá? Então faz o design e entrega o print das telas como que vocês montaram, tá? Das telas ou da tela, né? No meu caso teria que ter 3 prints porque eu teria que mostrar cada uma das abas aqui, né? Senão a pessoa não vai conseguir ver por completo o que eu fiz. Bom, opa. O que eu tenho aqui. Tá, então, no meu caso aqui, Plínio não tem, então eu posso, como eu cliquei no meu nome aqui, e eu não tenho nenhum animal, eu posso cadastrar um novo animal, tá? Então, como que eu fiz isso? E foi uma decisão de design minha, né? Eu poderia, por exemplo, ter campos de texto preenchidos e um botão cadastrar, né? Mas eu preferi fazer, clicando em novo animal aqui, ó, ele cria uma linha em branco na tabela. E aí eu vou lá e preencho. Então, sei lá, eu tenho Totó. Tem paciente que não fica Totó, né? Totó, aí tem o ano de nascimento, nasceu em 2020. E é um cachorrinho macho, tá bom? Então tá cadastrado o Totó como sendo o meu animal. Então, se eu sair aqui, for para Supergirl de novo e voltar para o Plínio, o Totó tá lá cadastrado, certo? Beleza. Bom, então como eu disse, ó, aqui em cima ele mostra o que está selecionado. Como até agora eu só cliquei no meu nome, só aparece o meu nome lá em cima. Se eu vier aqui clicar no Totó, aparece preenchido lá em cima que eu selecionei o Totó como um animal. Tá? Por que eu fiz isso? Porque eu preciso saber se tem algum cliente em algum animal previamente selecionado para poder fazer as outras coisas. Então, ó, se eu vier aqui em agendar consulta, e essa funcionalidade também é igual aqui no campo cliente, tá? Então, se eu quiser criar um novo cliente, eu clico aqui em novo cliente, ele vai criar uma linha vazia aqui embaixo e eu preencho diretamente na tabela as informações, tá? Tem gente que não gosta de fazer assim, às vezes pode ficar difícil da pessoa digitar, pode ficar difícil da pessoa entender e tal. Né? Tem gente que prefere, por exemplo, clique em novo cliente, abrir uma telinha pop-up com os campos de texto assim para a pessoa preencher e aí o botão para ela efetivamente cadastrar e aí quando ela aperta no botão some essa janelinha. É possível fazer assim? É possível fazer assim também, tá? Qual que seria a vantagem disso? A vantagem é que fica mais óbvio que você está cadastrando alguma coisa, né? Que ela aparece como um pop-up, assim. E aí o usuário vai saber que ele tem que preencher aquilo, tá? Por outro lado, vai abrir uma outra janela. A pessoa pode perder essa janela em algum lugar, ficar para trás, alguma coisa assim. Pode gerar um pouco mais de confusão e dar mais trabalho de implementar, porque é uma nova tela que eu tenho que criar, eu tenho que chamar essa tela, instanciar essa tela para ela aparecer e tal. Como eu falei, não é difícil, mas é um pouco mais trabalhoso de fazer tudo isso. Então, eu preferi fazer desse jeito. Eu crio uma linha em branco e aí nessa linha eu preencho as informações que eu quero preencher, tá? Para fazer isso tem umas gambiarrazinhas aí que tem que ser feitas em termos de implementação que a gente vai ver depois, mas dá para fazer também. E aí a decisão é de vocês, o que vocês acharem melhor fazer, vocês podem fazer, tá? Bom, então selecionei aqui o animal e tal. Se eu não selecionar, só o Plínio. Na hora que eu vier aqui agendar uma consulta,
eu tenho que escolher o veterinário, tal, da data da consulta e tal. E aí, quando eu tentar agendar aquela consulta, ele vai falar assim, mas qual que é o animal? Tá? Ele vai dar uma mensagem de erro aí. Eu nem vou fazer aqui porque ele vai abrir uma telinha separada com mensagem de erro e não vai nem aparecer para vocês aí. Mas basicamente é isso que acontece. Ele verifica se tudo que precisa para fazer o agendamento está efetivamente selecionado. Se não tiver, ele não vai agendar. Tá? Então, vou voltar aqui, vamos selecionar o Totó, vamos agendar uma consulta para ele. E aí, para agendar uma consulta para o Totó, eu preciso selecionar o veterinário, tá? Então, acho que aqui já estava o default, a primeira ali, ou não tinha ninguém, mas precisa preencher aqui. Quando eu clico aqui em cima, ele já preenche aqui embaixo quem que é o veterinário que vai atender aquela consulta. Aí eu escolho uma data, clico nesse botãozinho, ele abriu aqui um negócio de data. Eu vou colocar, sei lá, para sexta-feira agora, de 24. Tá? E quando eu indico a sexta-feira aqui, ele já traz os períodos que estão disponíveis para mim. Tá? Para facilitar um pouco, eu não fiz por hora, assim, tipo 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã. Eu fiz por período, manhã, tarde ou noite. Tá? Mas eu fiz assim só para facilitar um pouco a programação aí, para não ter que ficar cadastrando um monte de coisa. E também fui burro que não coloquei na ordem certa aqui, né? Tem que arrumar isso aqui. Mas vamos supor que a pessoa queira de manhã. Se atendida de manhã, vai ser esse o veterinário aqui. Eu vou iniciar um novo tratamento e o cachorro tá com o quê? Com pulga? Sei lá. Então, o Totó está chorando por conta das picadas de pulga. Tá? Então, preenchi as informações e vou agendar. Cliquei em agendar, o que acontece? Ó? Só limpo os campos aqui, tá? E aparece lá em cima consultas recentes, aparece essa consulta cadastrada para o dia 29 como pendente, tá? E as informações que eu coloquei lá. Tá? Então, tudo isso, obviamente, foi programado, tem que fazer acontecer, né? Não é automático isso aí. Tá? Bom, e aí no fim vem aqui, supor que eu selecione outro aqui, né? O Bepo. Vamos aqui, já tinha consulta agendada para o Bepo aí, né? Então vamos aqui acompanhar tratamento. Tá? Então, ó, o Bepo teve 2 tratamentos acontecendo. Uma dor de estômago, que terminou no dia 20/9, né? Acabou agora, estava concluído. E outro dor de estômago começou um pouco depois, tá aqui, ainda não foi concluído. E aqui vem a lista de consultas desse tratamento. Se eu mudar aqui, muda a lista de consultas aqui. Tá? Então, se eu clico na lista de consultas, aparecem os detalhes daquela consulta, se foi solicitado algum exame e tal. Aqui eu confirmo que a consulta já foi realizada, e se eu quero encerrar o tratamento ou não. E se eu quero pedir um exame, eu peço aqui nesse campo, preencho, solicito o exame. Então, sei lá, exame de sangue. Aí, novo exame, ele aparece aqui, exame solicitado, exame de sangue. Né? Bom, então são essas 3 telas que eu criei. Uma tela para fazer toda a parte de cadastro de cliente de animal. Tá? Então, basicamente aqui é só cadastro, né? Porque eu tenho que cadastrar os clientes com essas informações que estão ali em cima e para cada cliente cadastrar os animais que ele tem. Tá? Então, isso aqui é basicamente, essa primeira aba é só cadastro. Tá? Então, faz toda a parte de cadastro de cliente e de animal. A segunda aba, que é a aba de consulta, ela faz o cadastro do veterinário, tá? E o agendamento da consulta. Então, toda a parte de cadastro de veterinário é feita aqui em cima. Tá? Tem as buscas aí, mas isso aqui também é um cadastro. Tá? Então, por exemplo, aqui se eu quiser filtrar, né? Mesma coisa que lá. Se eu clicar em todos aqui, ele limpa o filtro. Tá? Mas se eu apagar tudo, também limpa o filtro. E aqui o novo veterinário é o mesmo esquema. Ele cria uma nova linha aqui. Sei lá. Dr. Hyde.
hide. Não tem o telefone cadastrado. Tá, então, basicamente isso. Ele fez um novo cadastro aqui, já foi para o banco de dados isso, tá? E aí, além de gerenciar a parte de cadastro dos veterinários, que é feita aqui em cima, eu faço agendamento de consulta. E aí, para agendar uma consulta, eu preciso indicar quem é o veterinário que vai atender, né? E indicar qual é a data e tudo mais. Vamos fazer um outro aqui só para... Spider-Man. Tem o Lion aqui. Esse Lion. Tá? Então tá selecionado o animal lá. Vamos pegar essa Bululu aí. Vamos tentar cadastrar para ser isso também, ó. Então, ó, a mesma veterinária, eu tentei para o mesmo dia, como ela já tem uma consulta cadastrada para de manhã, não aparece aqui de manhã, certo? Ela já está ocupada de manhã atendendo aquele outro animalzinho. Então, agora só tem tarde e noite disponível. Então, por tarde, sei lá. Pata quebrada. Pata quebrada. E aí eu agendo, mesma coisa, agendou lá, tá? E aí quando eu coloco aqui no acompanhar tratamento, que essa consulta já aconteceu, né? Que no caso não aconteceu ainda, mas se eu quiser confirmar a realização da consulta. E ela já aparece lá em cima como realizada, tá? Então ali é só um histórico mesmo das consultas mais recentes, se estão pendentes ou realizadas. Isso, Felipe. A lógica de disponibilidade do veterinário é feita na camada de controle, tá? Na hora que eu vou pegar a informação para mostrar ali, a própria camada de controle já pede no banco, na verdade, vai estar cadastrado no banco, ele faz a busca lá e mostra, tá? Então, isso é tudo... na interface gráfica, em princípio, não é para ter nenhuma lógica de negócio, é para ter só interface mesmo. Toda a lógica de negócio tem que acontecer na camada de controle para baixo, ali, tá? Consultando os dados na camada módulo. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilo? Ok. Então, foi assim que eu fiz, tá? Vocês não precisam fazer igual, podem usar estratégias diferentes para implementar, tá? Eu vou mostrar agora para vocês, então vou fechar isso daqui. Vou mostrar agora para vocês algumas coisas sobre como implementar esse negócio, tá? Bom, então é assim, ó. Vocês estão vendo minha tela aí? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Hoje vai ter que ficar meio pequenininho aí para vocês, senão vocês não vão ver a tela toda aqui, né? Bom, rapidamente, só para vocês verem, né? Ó, é tudo desenhado mesmo aqui no NetBeans, tá? Então, eu vou arrastando os componentes, colocando nos lugares aqui, e eles ficam aqui, tudo desenhado mesmo, sim. Depois eu faço o código por trás dos panos aqui, que faz essa lógica, faz essa interface funcionar. E aqui no NetBeans é assim, ó. Quando você está criando uma classe de view, ela vai ter essas duas abinhas aqui em cima, esses dois botõezinhos, Design e Source. Então, se clicar em Search, ele vai mostrar o código-fonte que está por trás daquele negócio. Isso aqui é o que faz aquilo lá funcionar, tá? Então, essa versão aqui, ela ainda tinha... tudo que está aqui é o código realmente para fazer a interface funcionar, mas acabou ficando complexo demais. Tem muito código aqui, tá? Apesar de ser todo o código que tem a ver com a interface gráfica mesmo. Mas acabou ficando muito código, porque toda a lógica para
limpar um campo quando alguma coisa acontece e tal, acabou ficando aqui, tá? Num lugar só. E eu acabei achando que isso aqui não está muito legal. E aí, em outras coisas que eu implementei, eu acabei limpando o código daqui, realmente jogando tudo para a camada de controle, tá? Vamos ver se, como eu vou reimplementar isso com vocês, eu provavelmente vou tentar fazer desse outro jeito, tá? Para ver como fica. Bom, uma das coisas aqui, deixa eu ir lá no programinha, no nosso programinha mesmo original, apagar tudo isso. Tá, então, por enquanto, eu estou com isso daqui, ó. Estou com um main, né? Que era aquele só de teste, e a camada model totalmente implementada aqui. E a camada model basicamente já está pronta, a menos de a gente descobrir que está faltando alguma coisa, né? Eu vou criar um outro pacote agora, chamado view. Tá, então, eu criei um outro pacote chamado view, e dentro desse view, deixa eu ver que eu tenho que criar um JFrame. Tá, então eu estou criando um JFrame form. Vou dar o nome dele de o quê? Principal, vai. Principal. Então, ó, eu criei um JFrame chamado principal, e aí ele criou essa telinha aqui para mim, tá vendo? Vazia, por enquanto. Tá? E aí, em cima dessa telinha que eu vou brincar. Agora eu preciso só descobrir como faz para mostrar a paleta de ferramentas ali. Tá. Aqui no meu, se você for em Tools, vai ter uma opção Palette, e aí você clica em Swing e AWT Components. Aí, ele deveria jogar ali para mim, não está jogando. Por quê? Não, não é isso não. View, editor. Alguém sabe aí como aparece isso no NetBeans? Aqui desse lado direito fica os componentes que eu posso arrastar. Sumiu aqui do meu. View. Editor. Split. Toolbar. Dá um Google aí para mim, por favor. Acho que é Windows. Achei. É em Windows IDE Tools Palette. É isso aí, ó. Windows IDE Tool Palette. Aí aparece essa telinha aqui do lado, tá? Então isso aqui tem todos os componentes que a gente pode usar para fazer a nossa interface. Essa telinha original aqui, ela seria a janela externa do aplicativo, do programa. Tá? Então isso aqui seria tipo o que vai estar rodando mesmo ali no sistema operacional, a parte de fora, tá? Então, para você criar coisas aqui dentro, eu costumo fazer o seguinte, eu vou arrastando esse componente chamado panel, né? Ó, e aí dentro desse panel eu vou colocando as coisas que eu quero colocar, tá? Então, eu coloco o panel aqui, tem como mexer nas propriedades dele, você clica com o botão direito, vai em propriedades, aí tem algumas propriedades que você pode
brincar aqui, né? Por exemplo, deixar a borda com um título, né? Então, com um título na borda aqui com, sei lá, cadastro de clientes, algo assim. Tá. Aí aparece o panel com o título em cima, cadastro de clientes, certo? Mas isso aqui é só um placeholder, né, que fala, só um lugar para colocar coisas. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, label, que são só texto. Tá? Então, por exemplo, algo aqui, tipo nome do cliente, nome, algo assim. Tá? Tem que ficar posicionando, é meio chatinho mesmo. E aí vou colocar um campo de texto, um text field, para a pessoa digitar as coisas dentro desse text field. Arrasta aqui, então o nome vai ser cadastrado aqui. Tá? Então fica um negócio mais ou menos assim. Tá? Bom, basicamente não tem muito segredo. Essas coisas mais simples é isso. Tá? Vamos fazer só uma brincadeira aqui para vocês verem como que isso funciona. Deixa eu botar um botãozinho aqui. Chamar esse botão de OK. Tá? E posiciono ele aqui. Mais ou menos no meio. E aqui embaixo, vou colocar outro panel. Assim. Tem outro panel aqui. E aí, nesse panel, eu vou colocar uma text area. Para aqui. Assim, uma área de texto. Tá? Aí o que eu quero? Eu quero preencher o nome do fulano aqui em cima. E aí, a hora que eu der OK, vai aparecer aqui embaixo. Oi, fulano, tudo bem? Algo ridículo assim, tá? Então, como que eu faço isso? Esses botões, essas coisas que eu posso interagir com ele, quando eu dou 2 cliques nele, o NetBeans cria para mim, automaticamente, um método chamado Action Performer. Significa que ocorreu um clique naquele botão, tá? Existem outros eventos que eu posso monitorar de acontecer ou não, que vão criar aquele método lá no código, né? Então, por exemplo, se eu quiser verificar se o mouse passou em cima desse botão, provavelmente tem um evento. Se eu clicar com o botão direito, eu vou ver os eventos e procuro o evento apropriado aí, que é de mouse entered, por exemplo. Então tem vários eventos, ele vai criar esses métodozinhos aqui, que aí aqui eu coloco o código que eu quero que aconteça alguma coisa. Então, por exemplo, como eu não dei nenhum nome específico para aquele botão, eu só criei ele lá, ele criou para mim como JButton1, tá? JButton1 aqui. Então, esse é o nome daquele objeto que eu criei lá. Esse objeto aqui vai ser JTextArea1, provavelmente. Tá? Opa. Aqui. Então, ali vai ser JTextArea1. Aqui, ó, JTextArea1, tá? Ele cria automaticamente com esses nomes. Eu posso mudar o nome se eu quiser. Antigamente eu mudava, ia alterando o nome para ser tipo um nome significativo para cada coisa. Mas o problema é que você acaba gerando tantos componentes na interface que chega uma hora que enche o saco ficar gerenciando tudo isso. É mais fácil você deixar o nome padrão mesmo e depois pela interface você vai onde você quer, né? Eu quero mexer nesse cara aqui, eu dou 2 cliques, ele vai lá para o código correspondente, sim, eu preciso saber o nome daquilo. Tá? Então, no fim das contas, eu acabei mudando minha estratégia. Tá? Então, ó, quando eu clicar no botão, vamos só fazer um teste aqui, ó, JTextArea1 ponto append, tem um append aqui, vou dar um append num string qualquer, oi, né, algo assim. Então, aí, se eu executar esse cara aqui,
executar esse cara. Vocês não vão ver aí, óbvio. Mas separar isso aqui. Colocar para essa janela. Tá, então, ó, apareceu lá aquele negócio. Ainda tá com aquele JText Field 1 ali, porque eu não apaguei, tá? Isso aí já vem pré-definido no componente. Tem o botãozinho aqui e tem a text area vazia. Se eu aperto OK, ele escreve oi ali, tá vendo? Eu append ali, tá? Nada muito diferente do que a gente esperava, tá? Então, relativamente simples brincar com isso. Vou fazer um negócio um pouco melhor aqui. Tá, então, vamos supor que na hora que eu entrar nesse cara aqui, isso é uma coisa que eu acabava sempre fazendo, né? Um método aqui, ó, private void clear component, algo assim, que simplesmente ia lá e limpava os componentes iniciais, assim, né? Que eu tinha, que eu vou usar pela primeira vez, né? Quando eu starto a aplicação, né? De text field 1, que é aquele cara lá, ponto set text vazio. Então, isso aqui vai limpar aquele cara logo no começo, se eu chamar ele aqui, claro, né? Então, clear component. Chama ele aqui, ele vai chamar esse cara e vai limpar aquele text field assim que começar, tá? Então, esse método aqui ó, é o construtor dessa classe principal. Quando eu starto o programa, é ele que é chamado, tá? E aí ele já vai e limpa os componentes lá, no caso chama esse clear component, tá? Então, isso aqui eu acho que não tem problema deixar esse código na própria interface aqui, mas se de repente a gente achar que isso já começa a crescer demais aqui dentro, fica muito código, a gente pode jogar para o controller também depois. A gente toma essa decisão depois, tá? Mas por enquanto isso que ele vai fazer. Quando ele startar o programa, ele vai limpar aquele componente. E aí aqui eu vou pegar, vou dar um append no oi, no que tiver lá no JText field 1 ponto getText, né? Pega o texto que está lá. Oi, fulano de tal, tudo bem com você? Tá? Fantástico esse programa, né? Então vamos ver se vai funcionar. Beleza, então, aqui, Plínio, ok. Depois lá, oi Plínio, tudo bem com você, certo? No big deal, aí, nenhum problema muito sério até aí. Tá. O problema agora é o seguinte, esse tipo de coisa, então, por exemplo, você vai colocar, aí minha sugestão para vocês, né? Brincar com esses componentes todos que tem aqui, tá? Menu pode ser usado também. A parte do AWT aqui não, tá? Só os que forem do swing aqui para cima. Tá? Mas tem ó, botão, tem checkbox, tem button group, não sei o que. Então, minha sugestão é brincar um pouco com isso e colocando e vendo como funciona e dando uma pesquisada para ver como usa e tal. Sem muito, assim, só para ter uma ideia de como que quais são os recursos que vocês têm antes de sair efetivamente desenhando o negócio, tá? Aquele negócio de abas lá, deixa eu apagar esse cara. Delete. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui.
que eu vou apagar esse canvas aqui de baixo. É esse Tablet Panel aqui, ó. O Tablet Panel, você coloca ele aqui. Ó, coloca ele aqui. E aí, as abas, você vai adicionando panels para ele. Ó. À medida que você vai adicionando panels, ele vai criando uma aba nova aqui, ó. Tem que ficar amarelinho assim aqui o negócio. Aí. Ele vai adicionando, ó. Tab 1, Tab 2. Toda vez que fica amarelinho, você solta. Aqui, ó. Tab 3, Tab 4, tá? E você clica aqui, você muda o nome. Opa. Não fez a cagada. Professor, qual é o nome desse que cria abas mesmo? Eu não... As abas é o Tablet Panel. Esse cara aqui, ó. De cima aqui. Tá bom. Tá? Agora eu saí do negócio aqui, não sei como volta. Tá vendo? É inferno esse NetBeans. O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui, gente? Sei lá o que eu fiz. Voltei aqui de alguma forma misteriosa. Ai, ai. Então vamos lá. Então eu criei as tabzinhas aqui. Se você clicar com o botão direito aqui, você consegue dar um nome. Clica um clique mais longo. E você pode ir mudando o texto aqui. Ó. Clica, segura um pouquinho e ele habilita. Tá? Aí você vai colocando aqui. Ó. Na hora que você executar isso, na hora que você clica numa aba diferente lá executando, ele vai trocar o que aparece aqui, né? Então aqui dentro você coloca o que você quiser, né? Tá? Então aqui são o nome do cliente. É isso. Aqui também, ó, se você clicar, ele já mostra coisa diferente. Ó. Cada uma é como se fosse uma telinha separada, tá? Então foi assim que eu fiz, tá? Vocês podem tentar, sei lá, fazer tudo na mesma tela, se quiser. Ou se vocês acharem algum outro componente aí que eu não usei, quiser usar, né? Dá para fazer também, tá bom? Bom, o que mais? O que é mais chatinho aqui é o seguinte, vou fazer aqui nessa tab 3 aqui para vocês verem. Deixa eu até um pouco maior isso aqui. E que usa bastante é esse, cadê? Table. Esse cara aqui, ó, table. Ó. Tá, então você joga aqui, ele cria uma tabela mesmo na tela. Então isso eu usei bastante, tá? Então a minha interface tem essas tabzinhas, né? No Tablet Panel. E tem várias dessas tabelas aí, tá? Se você lembrar lá, ó, vamos lá na interface que eu tinha mostrado antes. Aqui. Ó. Então, essa interface que eu tinha mostrado executando para vocês antes. Ó, isso aqui é uma tabela, 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 isso aqui é uma tabela. Então tem pelo menos aí umas 5 tabelas, tá? No meu programa. Por quê? Porque a tabela é uma interface gráfica interessante para mostrar resultado de coisas que eu trago do banco, né? No banco eu tenho tabelas, na hora que eu puxo e mostro aqui, eu mostro a tabela que eu busquei do banco. Tá? Então eu acabei usando bastante esse recurso de tabela. Tá? Então lá no nosso programa, ó, por que não sumiu com isso aqui, mano? Não quero isso.
Não sei porque ficou daquele jeito, tá, gente? NetBeans às vezes irrita, vocês vão ficar irritados com ele também. Se eu executar esse cara do jeito que tá, ele vai ficar meio bizarro, tá vendo? Deixa eu pau aqui. Ah, tá, porque eu mudei o código. Mudei o código e não apaguei, né? Tem que tirar isso aqui, senão não existe mais aquele JText. Eu apaguei ele. Vamos executar de novo. Compartilhar aqui. Beleza. Então, se eu for aqui na tab 3, ele tem uma tabela ali, mas é uma tabela genérica, tá vendo? Título, title 1, title 2 aqui, sem nada dentro, não serve para nada isso aqui. Ele tem umas funcionalidades, né? Eu consigo mudar a coluna de lugar, isso é nativo dela, tá? Eu ganho isso de presente, tá? Isso já vem meio que funcionando assim, eu consigo fazer essas coisas, mas não tem nada nela. Por quê? Porque ela não está ligada em nada, né? E ela não foi ainda corretamente configurada. Então, assim, as tabelas, o que vai ser em cada uma das colunas, o nome dessas colunas, quantas colunas vão ter, etc, etc, etc. Não tem nada disso, tá? E aí no Java, na verdade, né, como que isso é feito? É, esse objeto aqui, tabela, ele tem por debaixo dos panos aqui um negócio que a gente chama Table Model, que seria a classe, né, o objeto aí de uma classe que vai ensinar para essa tabela como que ela deve se comportar, né, que tipo de informação ela deve mostrar, de onde vai vir essa informação, que tipo de dados vai ter em cada uma dessas colunas, como, se eu vou poder editar ou não essas coisas e tal. Então, tudo isso é feito através de um objeto da classe Table Model, tá? E é isso que eu usei aqui para configurar na minha versão aqui. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que faz essa configuração desse Table Model. Tá? Então, isso é bastante importante, porque é meio... Não é difícil de fazer, mas você tem que fazer isso aqui para o negócio funcionar. Tá? Então, por exemplo, vou mostrar lá do meu programa principal lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... Aqui, né? Onde que tá o negócio? Tá aqui, cadê? Hum, Compartilhar isso aqui com vocês. Compartilhar aí para vocês me verem sofrendo ao vivo e a cores, porque eu não lembro onde que eu mexi nesse negócio. Ok. Vou dar uma olhada no meu código aqui rapidinho. Tá aqui, ó.
No meu programa lá, no Init Components, né, na hora que eu inicializo os componentes, eu tenho todas as minhas tabelas que eu estou usando. São 5 tabelas, tá vendo? JTable 1 até JTable 5. Cada uma delas vai tratar de um tipo de informação diferente. Então, a JTable 1, ela trata de cliente. Então, ela recebe no model dela, eu pego o objeto que foi criado, seto no model dela um objeto da classe cliente table model, que foi construído especificamente para ensinar essa tabela, que a gente chama de JTable, a lidar com dados de clientes. Tá? E aí eu inicializo essa tabela, esse table model, com informações de todos os clientes que eu trago do banco de dados. Por isso, quando eu starto o programa, a tabelinha lá de clientes já vai aparecer todos os clientes que eu tenho cadastrado no banco. Tá, já vou mostrar para vocês essa classe, vocês vão entender como isso funciona. Aí, para a tabela 2, para JTable 2, eu seto o model dela para ser um objeto do animal table model. Então, cada uma delas é um table model específico, tá? Construído especificamente para o tipo de informação que aquela JTable vai mostrar. Tá? Então, para a terceira, a mesma coisa, o set model treatment table model, que é de tratamento. A quarta é de appointment, né, consultas. E a última 5 é de veterinário. Então, é vet table model. Então, eu tenho 5 classes diferentes, cada uma para um tipo de informação diferente. Tá? Então, eu vou mostrar aqui o cliente table model, por exemplo, para vocês darem uma olhada. Tá? Então, vou entrar aqui no... tenho todos eles aqui. Cliente table model. É esse cara aqui. Tá? Então, a primeira coisa que a gente percebe é que ele é filho de generic table model. Então, tem uma classe genérica table model que todas as outras table model específicas derivam dela. Tá? Então, vamos olhar essa generic primeiro, que é essa aqui, o generic table model. Então, essa generic table model também é filha de abstract table model, ou seja, uma classe do próprio Java aí, que é abstrata, ou seja, eu não posso instanciar ela. E a minha generic table model também é abstrata, eu não consigo instanciar ela diretamente. Por quê? Ela não é feita para ser instanciada diretamente, ela não tem nenhuma informação específica sobre um tipo específico de dados que eu vou manipular. Ela é genérica, ela tem coisas genéricas para fazer as table models funcionarem. Então, no caso aqui, que ela cria? Ela cria um array list de objetos, que vão ser os dados que vão estar na tabela, e ela cria uma string, um vetor de strings com o nome de colunas, o nome das colunas. Tá? De onde vem essas informações? Vem pelo construtor dessa generic table model, ou seja, vai vir dos filhos, né, quando eles forem instanciados. Os filhos vão me mandar a lista de dados que que a tabela vai conter, com o nome das colunas dessa tabela. Então, isso é passado para cá e atribuído para essas duas variáveis aqui, para esses dois atributos, vdados e colunas. Depois eu tenho algumas coisas para implementar coisas específicas necessárias para essa table model funcionar como uma abstract table model. Então, eu estou fazendo um override, significa que esse get column count é um método que já existe no abstract table model. Eu estou reescrevendo ele aqui. Então, quando alguém me pedir a contagem de colunas, quantas colunas tem, o que eu informo? O comprimento da tabela colunas, que é essa aqui, que tem o nome das colunas, né? Então, o tamanho desse vetor é quantas colunas eu tenho, eu só retorno esse tamanho aqui para quem me pedir. Mesma coisa o número de linhas. Então, o número de linhas é o tamanho do vetor de dados. Então, quantas linhas tiverem no vetor de dados é o tamanho, o número de linhas da minha tabela. Tá? Então, eu retorno aqui. O nome da coluna, então também é um override. Alguém pode me pedir o nome da coluna. É override porque esses métodos já existem nesse abstract table model. Ou seja, o Java, na hora que ele vai usar uma table model, ele sabe que pelo menos essas coisas tem que ter, porque são genéricas. Estava na classe Py, né? Então, eu só reescrevo aqui porque eu quero um comportamento específico. Senão vai aparecer aquele title 1, title 2, title 3 que estava lá antes. Eu não quero assim, eu quero fazer o meu específico.
Tá? Aqui embaixo tem alguns métodos auxiliares, que não vem ao caso agora. Nem sempre eu uso, mas está aqui. E aí eu vou para o cliente table model, por exemplo. Então, ele é filho desse genérico. Ele, quando ele é instanciado, ele recebe o vetor de dados, os dados que vão ser mostrados, né, uma lista dos dados. E aí ele manda para a classe Py esses dados com um vetor de strings com o nome de cada coluna. Nome, endereço, CEP, e-mail e telefone. Então, são 5 colunas num vetor de strings que está instanciado aqui, sem nome, sem nada, mas é instanciado aqui, já é enviado para a classe Py. Então, lá na classe Py, ele já recebe essa string, esse vetor de strings com 5 strings dentro dela, que vai ser o nome de cada uma das colunas dessa minha cliente table model. Tá? Bom, aí eu implemento alguns métodos específicos. Então, esses daqui, ó, o getColumnClass, para saber qual é a classe que está numa determinada coluna, então se é string, se é inteiro, se é alguma coisa assim, se é booleano. No caso aqui é tudo string, então tudo isso aqui são strings, então ele retorna, independente do que da coluna que estiver sendo pedido, ó, coluna 0, coluna 1, coluna 2, ele sempre retorna string.class. Para poder até simplificar isso daqui, sem precisar fazer no case e tal, mas como isso já é o padrão e dependendo da classe pode ser diferente a classe de retorno, eu já deixo assim mesmo. Então, aquela é o tipo da classe de uma determinada coluna. Aqui é o valor em uma determinada linha e coluna. Então, é a informação mesmo que está naquela linha e na coluna. Então, eu recebo como parâmetro qual é a linha, qual é a coluna, e aí eu tenho na tabela dados do cliente. Tá? Então, a linha corresponde a qual é o cliente. De onde eu pego isso? Do vetor de dados. Então, eu vou lá no vetor de dados, na linha que me passaram como parâmetro, e recupero o cliente que está guardado lá. E a coluna corresponde a essas informações do cliente, nome, endereço, CEP, e-mail e telefone. Então, dependendo do que eu pedir, eu retorno nome, endereço, CEP, e-mail e telefone. Então, se for coluna 0, é o nome, se for coluna 1, é o endereço, e por aí vai. Então, esse getValueAt retorna exatamente isso. A linha é o cliente específico e a coluna é a informação daquele cliente. Esse é o get. Mesma coisa para o set. Então, se eu quiser mudar algum valor, eu vou receber o valor como parâmetro, vou receber a linha e a coluna que esse valor deve ser inserido, né, modificado. A linha me traz qual é o cliente e a coluna me indica qual é a informação que vai ser trocada. Então, se for a coluna 0, eu vou trocar o nome do cliente. Se for a coluna 1, vou trocar o endereço e por aí vai. Depois que eu fiz a troca aqui em memória, eu chamo uma instância do cliente DAO, lá na camada model, e dou um update desse cliente que estava aqui em memória. Então, aí eu estou usando o update que a gente criou lá na camada model, tá? Diretamente daqui, no caso. Então, eu poderia primeiro passar isso para a camada de controle, que eu acho que seria até o mais correto, em vez de chamar direto a camada de dados aqui, tá? Porque isso aqui está dentro da camada view, certo? Mas tá assim desse jeito, a gente pode fazer o melhor depois. Aqui indica se a célula é editável ou não, dependendo da linha e coluna que eu passei. Tá? No caso, qualquer linha, qualquer coluna da minha tabela cliente é editável, então isso aqui sempre retorna true. Eu poderia deixar uma coluna não editável e tal, então aí eu manipulo através da column index aqui, separando qual que eu quero editar, qual não. Então, por exemplo, eu quero deixar editar o nome, mas não o e-mail, ou quero editar o e-mail, mas não o nome. Então, eu falo assim, se a coluna index for 0, retorna o false. Aí ele não vai deixar editar aquele cara. Tá? Então, isso aqui é o cliente table model, que é filho de generic table model, que é esse cara, tá? Que tem as coisas mais genéricas, que é filho de abstract table model, que é uma classe do Java que tem essas coisas implementadas, então o Java sabe que isso existe.
Aí, quando eu faço a interface aqui, ó, no cliente, esse cara aqui nessa tabela aqui, ó, isso aqui é a JTable 1. Quando eu vou lá no código da JTable 1, eu seto o model dela para um novo objeto da classe cliente table model, client table model aqui no caso. Então ele vai pegar, instanciar essa classe aqui e jogar lá. Para ser instanciada, essa classe precisa de uma lista de dados, certo? São os clientes que ela vai mostrar. Tá? De onde vem isso? Vem da camada controller, onde eu mando pegar todos os clientes do banco de dados. Então, essa camada controller aqui, que a gente não fez nada dela ainda, mas basicamente o que ela faz é chamar a camada model, né, do cliente DAO, e dar um retrieve all lá. Então, aquele método que a gente escreveu que vai no banco, faz um select estrela lá de todas as linhas, né? Monta os objetos, coloca numa array list e devolve. Então, ele coloca numa array list e devolve para esse cara. Daí, esse cara devolve aqui para o cara que está instanciando o cliente table model. Então, a hora que eu abro a interface, isso aqui tudo já aconteceu. Por isso que a hora que eu executo a primeira vez, ele já está carregado com os dados do cliente. Tá? Então, deixa eu mostrar de novo aqui. Então, acabei de startar o programa. Não cliquei em nada ainda. Mas os clientes já estão carregados na tabela. Tá? E as informações aqui, ó, nome, endereço, CEP, e-mail, telefone, são aquelas informações que eu passei no cliente table model, que eu construí lá, está fixo lá no cliente table model. Tá? Isso aqui, ó, continua valendo, eu consigo encher as colunas de lugar, isso aqui não afeta em nada, tá? Isso aqui é feito pela própria implementação do JTable, do próprio Java e do Swing. Então, isso aqui não fui eu que programei, isso aqui já vem de graça, tá? Mas o que eu programei é isso aqui, ó. Se eu criei um cliente aqui e quiser editar o nome desse cliente, ó, cliente 10, vai se chamar José Antônio. Essa modificação, quando eu modifico aqui, aperto o Enter, o próprio controle aqui do Java vai na classe Table Model lá que eu cadastrei e fala assim, olha, seta o valor dessa linha aqui e dessa coluna para José Antônio. Tá? Aí ele faz isso já vai automaticamente para o banco. Automaticamente não, porque eu programei lá, certo? Na hora que modificou o valor em memória, ao final ali do código, ele já vai atualiza no banco de dados. Então, se eu sair e entrar de novo disso aqui, ele vai estar certinho, não vai estar mais cliente 10 no banco, já vai ter atualizado para José Antônio. Tá? Aquele mesmo objeto que foi feito através do update. Tá? O e-mail vai estar igual, cliente10, @teste e tal. Mas o nome dele foi já atualizado no banco. Foi atualizado aqui. Na hora que eu apertei Enter, o JTable recebe essa informação e fala, olha, atualiza essa linha, essa coluna aqui para mim. Aí ele vai lá no Table Model específico, que é o cliente Table Model, e fala, atualiza isso aqui para mim. Aí o meu código vai lá, pega o objeto correto, sabe qual que é a coluna que eu estou tentando modificar, então ele sabe qual que é o dado específico que está sendo trocado, atualiza em memória e aí no final atualiza no banco dando aquele update. Tá? Então é assim que esse esquema funciona. Alguma dúvida até aqui, gente? Ok? Tá. Bom, essa ligação do Table Model com o código, toda essa parte de Table Model que eu acabei de falar, foi mais para vocês terem noção do que é que a gente vai ter que fazer daqui para frente. Não precisa ainda sair fazendo isso. Tá? O que eu vou querer para esse próximo exercício é que vocês criem a interface gráfica mesmo. Criem isso aqui. Ó. Tá?
sem nada funcionando ainda, não precisa trocar o nome desses campos, deixa os campos assim, não precisa limpar nem nada, não precisa funcionar. É só o design que eu quero, é só o desenho. Tá? Por quê? Porque depois, a partir da outra aula, a gente vai começar a realmente fazer essas coisas funcionarem, e a gente vai começar pelas tabelas mesmo, a gente vai começar por essa parte mais difícil aí, para fazer as tabelas conseguirem mostrar as informações corretas. Tá? Então, a gente vai começar a ligar com o banco essas coisas. Tá? Mas por enquanto não, por enquanto eu quero que vocês pensem mesmo na questão do design, e é por isso que eu montei grupos, porque essa questão de design é legal discutir com alguém, conversar um pouco, tá bom? Beleza, então. Que mais? Bom, acho que de importante mesmo assim para essa parte de interface para hoje era isso que eu queria passar para vocês, tá? Então vamos falar sobre essa atividade aí, como que eu estruturei. Então a atividade ficou assim, se vocês olharem lá no Moodle, a data de entrega tá para o dia, hoje é dia 20, né? Hoje é dia 20. Então vocês não vão entregar no dia 27, que é a semana que vem, vocês vão entregar só no dia 4 de outubro, tá? Então, essa é a data de limite para entrega. 4 de outubro, um pouquinho antes de começar a nossa aula. Tá? Então, tem que entregar lá. E é para fazer em grupo, né? Então, sei lá quantas pessoas aí vai ter o seu grupo. Se você ficar sozinho, porque as outras pessoas saíram da disciplina, aí você me manda um e-mail que eu te aloco em outro grupo. Tá? Mas se tiver 2 pessoas, já dá para fazer. Não precisa pôr mais gente, não. Pode ser que um grupo fique com 4 pessoas, que são os maiores grupos, ou 3, ou 2. Tá? Se ficar sozinho, daí eu te aloco em outro. E aí, como que é a entrega? É só um relatóriozinho pondo o nome do grupo e as telas que vocês bolaram. Então, uma tela só, se for uma ou várias, para mostrar tudo que vocês bolaram em termos de interface. Se quiser colocar uma breve explicação sobre o que é que vocês estão pensando em ter ali e tal, o que vai mostrar, pode ter um texto embaixo, mas não é para ser um monte de texto. É só basicamente para ver o layout que vocês pensaram e quais são os componentes que vocês vão colocar. Tá ok? Dúvidas? Tá, então dá uma olhada lá no e-mail de vocês, ver se vocês receberam. Pode falar, Ariel. Professor, o layout vai ter que ser igual, então, entre os integrantes? Sim, vocês vão chegar num acordo de um único layout. Aí cada um constrói o seu separadamente e vai ser igual ou muito parecido. Mas vocês vão chegar num acordo para atividade, tem que ser exatamente igual, né? Vai ser um só que vocês vão entregar. Na hora de vocês implementarem, se quiser fazer uma pequena modificação ou outra, também não tem problema. Daí para frente pode mudar. Mas nessa primeira versão que vai ser para o exercício, vai ser um só que vocês vão entregar, então vocês têm que entrar num acordo. Beleza? Beleza, então. Obrigado, professor. Gabriel, não precisa fugir do que eu fiz, né? Pode ser até igual, mas a minha sugestão é dar uma olhada nas outras coisas para ver se tem alguma coisa melhor e tal. Eu não sei se está muito bom também, não. Funciona, mas não sei se foi a melhor solução, tá? Dá uma pesquisada, ver se vocês acham alguma coisa mais interessante e tal. Lembrando que, basicamente, o que vocês propuserem ali é o que vocês vão ter que seguir implementando depois, né? Assim, não vão assinar nenhum contrato nisso, mas a ideia é que vocês sigam a implementação dessa proposta, tá? Eu vou fazer igual, Jesus. Não, eu quero ver coisas diferentes, né? Pensa um pouco lá, de repente vocês bolam alguma coisa diferente, tá? Bom, então é isso por hoje. Tá tudo ok, então vocês viram já quais são os grupos, não precisam interferir nisso, tá ok? Todo mundo recebeu o e-mail com os grupos, vocês conseguem se achar aí, né? É um monte de grupo, hein? Tem uns 15 grupos. Tá, então beleza. Bom, então vamos tocar o barco aí. Semana que vem, então, eu vou deixar vocês trabalhando isso daí, tá? A gente não vai ter esse encontro síncrono, tá bom? Aí a entrega na outra semana e a gente tem o encontro síncrono, tá bom? Falou então, pessoal. Um abraço aí.
Obrigado, professor. Até mais. Valeu, tchau, tchau.